extremo traz complicações para o corpo e para a mente. E com o crescimento das cidades e o concreto que avança, isso tudo piora. As áreas verdes vão desaparecendo. E qual seria o caminho para cidades mais frescas, ambientes mais agradáveis? É o que a gente vai saber a partir de agora. Eu convidei o arquiteto e paisagista Paulo de Carvalho com a gente. Paulo, muito obrigada. Bom te rever, viu? Bom te rever também. Ah, que bom. Porque a gente só vê concreto, né? Sim. Asfalto, concreto. É possível a gente reverter construindo cidades mais agradáveis e mais verdes? A cidade está cada dia mais cinza, né? Tá. A estética da cidade está preto e cinza, ainda mais em tempos de incêndio, em tempos de secura. É possível, Vou sim. pedir para você colocar seu óculos aqui, Sim. senão vai atrapalhar a Verdade. sua fala. Obrigada. Falar em saúde urbana, hoje em dia também falar de saúde mental. Né? É possível a gente notar, conversando com algumas pessoas e notando até mesmo no nosso convívio, que quanto maior o aumento de temperatura, maior índice de irritabilidade, dificuldade de sono, impulsões e compulsões. E o paisagismo, do ponto de vista urbano, macro e também micro, porque no paisagismo e no urbanismo nós trabalhamos com essas escalas, a macro e a médio e a micro, é possível ter esse tipo de reversão com a ajuda do poder público, é claro. E aí isso incluiria o quê? Por exemplo, o plantio de árvores. Eu li que a criação de hortas também poderia ser um caminho de espaços mais verdes, mesmo com o avanço e o crescimento? Sim, falar em paisagismo urbano é falar da escala macro, falar de toda a escala da malha urbana, da cidade como um todo, a grosso modo. E falar de paisagismo também é prever, em termos de qualidade de vida, tanto coletiva, individual, social, em pequenas ilhas, em áreas de respiro, que são ilhas de calor e ilhas de refrescamento, digamos assim, que são aquelas pequenas massas verdes que a gente vê pela cidade. E quais são essas massas verdes? Como fazer? É analisar aspectos físicos, por exemplo, o curso dos rios, em lugares em que há mais aridez, há mais ausência de árvores, de vegetação. Isso tudo estimula uma qualidade de vida dos habitantes que moram ao redor, evita erosão. Quantas vezes a gente vê áreas degradadas pela cidade, principalmente em tempos tão chuvosos quanto no começo do ano, por exemplo. Estimula a manutenção da flora, da fauna e evita as queimadas, que é um processo trágico que a gente tem passado ultimamente. Deixa eu trazer o exemplo de uma cidade da Colômbia, que é Medellín. Eu pedi pessoal até para separar, porque desde 2016, você também tem acompanhado, eles têm criado corredores verdes. Então a gente vê muito verde, isso aí é um viaduto, olha o que eles fizeram, né? Muito verde. Esses painéis, isso, na prática, melhora a qualidade de vida e do ar e pode ser uma saída para esse desafio climático que a gente está vivendo, Paulo? Olha aí que bacana. Melhora isso. absurdamente. Olha lá. Sim, a gente analisa esse excesso de verde, esse excesso de paisagem. Né? Canteiros ajardinados, por exemplo, é uma das estratégias urbanísticas para tentar refrescar e manter a umidade do ar e, consequentemente, a qualidade de vida. Por exemplo, nessa imagem aí que nós passamos, existe uma estratégia muito contemporânea utilizada nos últimos anos, em especial nas últimas 2 décadas, que é a construção de paredes vivas ou painéis verdes. Como a cidade em concreto está cada dia mais adensado, qual que é a intenção de se criar painéis verdes? É de você tentar reproduzir na parede, de um modo verticalizado, aquilo que não se tem mais horizontalizado, que não se tem mais os canteiros, não se tem mais os jardinamentos. E isso é uma estratégia já provada que melhora a qualidade do ar. O elemento vegetal, a vegetação, ela tem um sequestro de carbono, sequestro de gás carbônico, mantém toda a umidade do ar, daquele microclima e, consequentemente, melhora a qualidade da respiração das pessoas que ficam ao redor. A gente tem também exemplos de telhados verdes. Em Chicago, isso Sim. foi feito, diminuiu significativamente a questão dos alagamentos, né, com a chuva. E esses telhados verdes também seriam possíveis, né, para as futuras construções ou até mesmo as construções que a gente tem. E qual que é o impacto? Eu citei o exemplo de Chicago, né, Paulo? Sim, é uma das estratégias que a arquitetura usa. E quando você diz esse exemplo de Chicago, que fica nos Estados Unidos, a gente está falando de hemisfério norte, né? Isso. Imagine para nós, habitantes dos trópicos, a importância que esse tipo de estratégia, que nós chamamos de estratégia de convecção, né? Quando se cria áreas ajardinadas ou até mesmo um tipo de espelho d'água, uma lâmina d'água, ao invés de telhas convencionais como cerâmica, há um processo de convecção, de evaporação da água
que faz um bloqueio dos raios solares, de uma forma que os habitantes daquela casa, quem está sob aquela arquitetura, possa ter um refrescamento e evitar o uso de ventilações mecânicas, como no caso do ar-condicionado. E tendo também esse princípio de evaporação, você estimula o processo de chuvas. Exatamente, que é o que a gente mais espera e mais quer nesse momento. Se faz necessária, então, a urgência, né, vou ser bem redundante, de políticas públicas? Completamente. Pensar em especial... economia até, em especial política... pensar em sustentabilidade, que é um termo tão em voga, é pensar não só na qualidade de vida das pessoas, mas pensar na qualidade econômica também, na economia de bolso. Quando se tem áreas ajardinadas, áreas como hortas, como plantas frutíferas, isso também propicia um determinado lazer, propicia uma alimentação mais saudável para a população e evita todo esse processo de erosão, de dramas ambientais e de conurbação urbana também. É só o começo de uma conversa, né? Eu convidei o Paulo de Carvalho, que é arquiteto e paisagista aqui com a gente. Obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço. Vamos falar mais sobre isso. Obrigada a você. Obrigada.